Transforme-se, um podcast do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, com base no livro Cirurgia Moral, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito Lancelin. Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast baseado no livro Cirurgia Moral, psicografado por João Nunes Maia pelo Espírito de Lancelin. E a nossa mensagem de hoje é a mensagem número 9, que tem como título Como Viver com os Outros. E ela nos fala assim: a ciência mais difícil que até hoje encontramos foi a de viver em conjunto. E o mais interessante é que precisamos desse intercâmbio para viver. A lei nos condicionou a essas necessidades biológicas e espirituais. A própria vida perde o sentido se nos isolarmos das criaturas. Elas têm algo que não possuímos e nós doamos a elas certos estímulos que a natureza lhes negou. Vemos nisto a presença de Deus, levando-nos ao amor de uns para com os outros, e assim aprendemos a amar por amor. A sociedade cada vez mais se aprimora, desde quando seus membros passam a se respeitar mutuamente, entrosando as qualidades e desfrutando da fraternidade na convivência. A sociedade é, pois, a flor do aprimoramento humano. No entanto, essa sociedade não pode existir sem o lar. Ela se desarmoniza se deixar de existir a família, que é o sustentáculo da harmonia que pode ser desfrutada pelos homens em todos os rumos dos seus objetivos. Se queres paz em teu lar, começa a respeitar os direitos dos que convivem contigo. Se romperes a linha divisória dos direitos alheios, afrontarás a tua própria paz. Quem somente impõe suas ideias passa a ser joguete dos pensamentos dos outros, às vezes sem perceber. Estuda a natureza humana pelos livros e pela observação, que a experiência te dirá os caminhos a tomar e a conduta a ser seguida. Vê como falas a quem te ouve e como ouves a quem te fala. E neste autoaprendizado, as lições serão guardadas em lugares de que a vida sabe cuidar. Não gastes teu tempo em palavras que desagradam, nem em horas de silêncio que desapontam. Procura usar as oportunidades do bom senso que equilibra a alma. Procura conversar com os outros na altura que eles já atingiram. Isso não é disfarce, é respeito às sensibilidades. É sentir-te irmão de todos em todas as faixas da vida. Ao encontrares uma criança, não passas a ser outra para que ela te entenda? Assim deves fazer nas dimensões da vida humana em que te encontras. A felicidade depende da compreensão, que gera caridade e que gera amor. Conviver com os outros é realmente uma grande ciência, é a ciência da vida. Fomos feitos para viver em sociedade. Se recusarmos, atrofiamo-nos, e disso temos provas observando as plantas que frutificam mais em conjunto, as pedras que dão mais segurança quando amontoadas, e os animais, que sempre andam em convivência. Tudo se une para a maior grandeza da criação. Essas lições não são somente para os encarnados. Os espíritos na erraticidade igualmente obedecem a essa grande regra de viver bem. Nós nos unimos em todas as faixas a que pertencemos, no entusiasmo do bem que nos dá a vida. Aprendamos, pois, a conviver, a entender e respeitar os nossos irmãos que trabalham e vivem conosco, que tudo passará a ser para nós motivo de felicidade, onde enxergaremos somente o amor. Contrariar as leis que nos congregam é desagregar a nossa própria paz. E para aprender a viver bem com os outros, necessário se faz que nos eduquemos em todos os sentidos, que nos aprimoremos em todas as virtudes. Sem esse trabalho interior, será difícil alcançar a paz imperturbável no reino do coração. E Lancelin nos traz mais
uma página com essas reflexões. E essa de hoje, como viver com os outros, ele traz pontos tão importantes, né? Porque, na verdade, ninguém nasceu para viver sozinho, a gente sempre ouve isso. E, na verdade, tudo perde muito sentido quando a gente não tem aquela pessoa do nosso lado para compartilhar os bons e os maus momentos. E ele traz essa ideia do lar, como é que o lar é o nosso sustentáculo, como é que é a nossa base, como que quando a gente não tem essa harmonia no início, né? Porque a gente cresce, a gente nasce e se espera que a gente tenha um lar para poder desfrutar esses momentos e aprender a caminhar. E como que isso é fundamental na nossa caminhada, como é importante a gente ter essa harmonia familiar, esses nossos primeiros passos, e como que a gente tem que ter essa compreensão de que somente no respeito, somente enxergando o outro com os olhos sensíveis, como ele coloca aqui pra gente, somente com muita sensibilidade em entender a limitação daquele, como ele coloca pra gente aqui, comparando a uma criança. A gente não fala com uma criança da mesma forma que a gente fala com um adulto, porque a gente sabe que a criança não tem ainda, né, aquela capacidade de entendimento. Então, muitas vezes a gente é capaz de simplificar as coisas para a criança poder assimilar. Por que não fazer isso com as outras pessoas? Pessoas, às vezes, né, de difíceis características, de difíceis personalidades. Por que não trabalhar essa sensibilidade e enxergar a limitação do outro? Por que não sermos sempre ferramentas de ajuda, de paciência, de tolerância, de respeito? E a base de tudo, na verdade, é o respeito. Então, Lancelin traz para a gente aqui exatamente essa ideia de que juntos somos mais fortes. Quando nós nos juntamos, nos agregamos, a gente consegue se ajudar. E com certeza a caminhada fica mais branda. Porque é muito triste, né, gente? É muito triste a gente não ter alguém do nosso lado, a gente não poder compartilhar os momentos bons e os momentos ruins. Então, que a gente valorize as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente tenha cuidado ao falar, que a gente seja gentil, que a gente desenvolva, né, a política da boa vizinhança. É interessante a gente ver que tudo na vida é uma questão de respeito. Não só de respeito, mas é aquela máxima de Jesus. Fazei ao próximo aquilo que você quer que façam com você. E quando a gente consegue colocar isso tudo em prática, a gente trabalha exatamente a caridade, a tolerância, a paciência e o amor, né? E o amor, ele é o gerador disso tudo, dessa união, dessa compreensão. Então, que vocês possam, mais uma vez, refletir sobre essa mensagem e colocar em prática esses pontos tão importantes para o nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, queridos, por estarem mais uma vez aqui conosco. E até a próxima semana.